Boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse encontro que é um rito, que é uma realização muito bonita, que é o Dê Suas Cartas. Antes da gente iniciar, eu peço para caso você tenha um deck de baralho cigano já, pode ser o Lenormand, pode ser o próprio baralho cigano da escola brasileira, e peço que você, se você já tem um deck, você vai tirar uma carta conselho para essa noite, tá? Se você não tem um deck, você vai fazer junto comigo uma dinâmica muito simples. Eu tenho aqui uma rosa vermelha, uma rosa amarela, tenho uma turmalina negra e tenho uma selenita. Ai, que cheirinho gostoso. Você vai escolher uma dessas três, tá? Vou colocar aqui a rosa amarela, a turmalina negra e a selenita. Eu vou tirar cartas para essas três pedras. E as que saírem, vocês vão anotar aí e entender qual é o conselho delas para vocês hoje. Tá bom? Certo. Então, quem saiu, quem tirou a turmalina, vai ficar com a carta da cruz. Observe bem essa carta. Observe bem essa carta. Ela tem muitos brilhos, muitas pedras preciosas, tem luz do sol. O que é que essa carta revela para você hoje? O que é que chega para você? Você que tirou a selenita, tá certo? Fica com a informação dessa carta. Escreve aqui, se você tirou a carta da cruz e da selenita, escreve o que é que você sente, tá? Com essa carta. Quem tirou a turmalina negra, pegou a carta da torre. Observe a carta da torre. É uma torre em estilo medieval, tem pássaros no céu, tem muito verde ao redor, tem flores bem aqui na base da torre. O que é que essa carta transmite para você? E quem tirou a rosa amarela, pegou a carta do cigano. O que é que esse cigano revela para você? Olha as cores que ele traz. Olha essa imagem. O que é que essa energia do cigano inspira em você? Olha o caminho cheio de flores, aberto. Fica com essas informações, tá? Guarda em algum lugar aí, escreve a impressão que chegou, uma palavra-chave, um sentimento, uma sensação, uma intuição do que venha a ser essa carta. E no finalzinho a gente vai conversar sobre elas e eu vou falar o que elas significam de mensagem para você diante dessa oportunidade, né? De estar nesse curso, nessa noite de hoje. Então, mais uma vez, bem-vinda ao Dê Suas Cartas. Essa é uma jornada de autoconhecimento e transformação em que você vai desvendar os segredos do baralho cigano e da magia lunar. Comigo, né? E essa é uma imersão para quem deseja, primeiro, iniciar nos estudos do baralho cigano e da magia lunar, porque isso é todo um conjunto. Ah, mas eu já tenho noção, eu já estudei o Lenormand, eu já estudei tarô, mas ainda tenho inseguranças. Não consigo tirar, assim, com muita
né? Não tenho muita segurança, assim, na minha leitura. É para você também. Se você está inseguro, precisando de praticar mais, esse é um ambiente perfeito. Por quê? Porque a gente vai ter uma comunidade. A gente vai ter uma comunidade para fazer leituras, para estimular os estudos, né? Você que deseja ter também, né, um conselheiro fiel para você poder tirar suas dúvidas sempre que você quiser, para você ter mais confiança de fazer suas escolhas na vida, né? Para você que quer economizar nas consultas com cartomante, você que sempre está volta e meia fazendo consulta com cartomante, a hora é essa de você aprender a jogar e economizar já essa grana, né? E o melhor, além de economizar, você vai poder fazer uma renda extra, porque sim, à medida em que você avança, você vai ganhando confiança, as pessoas chegam. É natural, assim, você começa a atrair no seu campo pessoas precisando da sua orientação, certo? Isso aqui é uma ferramenta terapêutica, né? É um trabalho a serviço também da espiritualidade, né? Então, é muito poderoso. É para quem tem coragem, tá? Mais uma vez me apresentando, eu sou Ciomara Dias, estou cartomante e instrutora dessa imersão. Eu estudo as cartas desde 2020, né, quando eu fiz o curso de terapias holísticas, e dentro dele, de toda a ementa, vários módulos, né? Então, eu estudei aromaterapia, cristaloterapia, fitoenergética, radiestesia, terapia quântica, baralho cigano estava junto. E o baralho cigano me capturou. Muito do baralho cigano e da aromaterapia, e a fitoenergética também. E vou explicar para você um pouquinho dessa história muito rapidamente, né? Eu iniciei os meus estudos na área de terapias em 2010. Então, já são 15 anos eu dentro dessa área, né? Sou formada em letras, sou estudante, sou bacharel em artes, né, focada em teatro. Sempre estive engajada em danças, principalmente nas danças tribais, né, no sentido de dança do ventre, tribal fusion, fusão gitana, que é a fusão com a dança cigana, as danças afro-brasileiras, afro-caribenhas, então, tudo o que é próprio da terra, do povo, da gente, sempre me cativou, sempre me pegou, né? E aí eu fui entendendo de onde vinha isso, né? Essa energia cigana mesmo. Comecei a trabalhar com terapias em 2020, quando eu criei a Eleve-se Autocuidados, onde eu trabalhava com aromaterapia fitoenergética. Depois acrescentei atendimentos de barras de axis, atendi muita gente com barras de axis. E então, em 2023, o chamado das cartas veio muito forte, porque eu já estava com mais segurança. Então, vou contar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe aqui essas imagens para você ter uma noção, né? Tipo, no início do meu trabalho com a Eleve-se, eu trabalhava com essas outras ferramentas. E aqui, atualmente, você vai ver muito mais os conteúdos de baralho cigano. Minha história com baralho, gente, é uma jornada mesmo de coragem, de desafios e mudanças. Para resumir a história, sou formada em letras, eu era professora, então isso também me motivou a ensinar, a trazer esse curso, né, de materializar esse curso, porque eu sou naturalmente professora, tudo o que eu aprendo eu quero passar adiante, tudo que eu vejo que faz sentido, que é contribuição, eu quero compartilhar. Eu faço um trabalho gratuito nas redes sociais, né, eu publico toda semana conteúdo, por quê? Porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de compartilhar o meu conhecimento. O que faz sentido para mim é a minha verdade, eu boto no mundo. E eu falei, por que não sistematizar isso, o meu método de jogada, tudo o que eu aprendi, e colocar para quem chegar, para quem quiser, para quem estiver com ressonância nesse trabalho, né? E o que me levou a assumir a cartomancia mesmo foi um chamado espiritual, né? Eu já venho trabalhando com o baralho a um modo muito meu, pessoal, né? Para autoconhecimento, autorregulação emocional, para tomada de decisões. E quando a espiritualidade percebeu que eu já estava bem segura da minha leitura, aconteceu um fato interessante, que uma samambaia que eu tenho em casa caiu bem em cima do altar que eu tenho, que é um altar para a energia cigana. Eu não tinha um nome ainda específico, mas eu tenho uma imagem dela, e no curso tem até um módulo
um videozinho em que eu ensino como fazer um altar e eu mostro o meu altar. Esse vídeo já está ainda na internet, está disponível na internet, é um conteúdo extra, tá? E quando essa samambaia caiu e eu olhei para o altar, na mesma hora eu entendi. E aí veio muito forte dentro da minha cabeça mesmo, né? O chamado de Dona Maria Quitéria. O nome dela chegou, Maria Quitéria. Sim. E eu nunca tinha ouvido falar de Maria Quitéria. Como já andei na Umbanda, no Candomblé, né? E frequento ainda centro espiritualista que tem gira de Umbanda, enfim, tudo isso, já me falaram que eu tenho uma pombagira, 7 gargalhadas, já me deram outro nome, 7 rosas, 7 saias, vários nomes chegaram, mas nenhum deles eu falei, não, não é esse ainda o nome. Eu sentia no meu coração que não era. E eu juro a você que eu não conhecia uma cigana chamada Maria Quitéria. Na minha cabeça, Maria Quitéria era o nome daquela heroína, né? Que lutou na independência da Bahia. Só que aí eu fui pesquisar sobre Maria Quitéria e aí fez todo sentido com várias coisas que eu já vivi na minha vida e que ressoam muito com a história de Dona Maria Quitéria, que em algum outro momento eu posso contar. O fato é que o baralho cigano, aí quando Dona Maria Quitéria chegou, contou que eu estava precisando mesmo assumir esse chamado, eu passei a atender. E aí as pessoas foram chegando. Muito, muito mesmo. Foi algo impressionante. E o baralho cigano, ele transformou a minha vida. Primeiro, me fez perceber que eu estava insistindo em um padrão tóxico comigo mesma, pelos relacionamentos que eu vinha tendo, né? Relacionamentos amorosos, né? Uma mulher que tem uma energia cigana que estava mal resolvida dentro de mim, eu estava atraindo situações desequilibradas. Então, relacionamentos onde eu era desrespeitada porque eu me colocava nesse lugar. E isso foi virada de chave, né? Foi uma virada de chave, assim, incrível. E o baralho sempre me mostrando, tá na hora de encerrar isso aqui já acabou. Libera, liberta. E aí eu fui seguindo os conselhos do baralho, fui entendendo principalmente o baralho na magia lunar, que essa é a parte de transformação mesmo, né? De pegar esse conteúdo da sabedoria das cartas e colocar ali em boas perguntas. E o baralho está me possibilitando viver finalmente a minha realização profissional. Por quê? Porque eu já passei por muitos lugares e já fiz de tudo um pouco. Calma lá que eu explico. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, à esquerda, eu já fui professora, gente, eu era concursada, tá? Eu era concursada. Eu fiz o concurso, passei, eu tinha 26 anos, eu acho. Eu não tinha filha ainda, nessa época. E aí, foi em 2020, foi 2014, né? Só que eu não estava feliz. Eu gostava do que eu fazia, gostava, mas assim, sabe quando você faz uma coisa que você vê que tem o sentido do que está fazendo? A educação, ela é valiosa, é necessária, né? Transforma as vidas dessas crianças. Mas eu sentia, no fundo, que esse não era o meu lugar. Não era o que, de fato, eu tinha que fazer, que eu queria fazer. Eu queria falar de outras coisas. Eu queria falar do que tocava o meu coração. E aqui do outro lado você está vendo o que de fato tocava o meu coração e toca até hoje, que é isso aqui. Ó. É arte, é movimento, é alegria, é celebração. Não que aqui não tivesse, né? Principalmente com os pequenos, era muito gostoso dar aula para os pequenos. Mas aqui era o meu lugar. Era energia cigana, energia da arte, do movimento, da expressão. E quando eu assumi o chamado da cartomancia, veio esse tipo de relato aqui, que vocês estão vendo, ó, de 2 clientes diferentes. E isso daqui não é para crescer o ego, mas é para confirmar o impacto, né? A preciosidade, a contribuição que é quando a gente tem um posicionamento ético, humano, amoroso com as pessoas que estão ali precisando da nossa palavra de afeto, de amor, né? Então, essa realização chegou, né? Assim, eu descobri o que é que eu vou fazer, o que é que eu gosto de fazer, o que faz sentido para mim, e assumi. E isso tem sido, assim, uma transformação maravilhosa, que eu sou muito grata. Sou muito grata ao baralho cigano por isso. E aí vem, gente, dê suas cartas. Calma, que eu vou
colocar o vídeo. Essa é a Joana. Das suas cartas... Calma, Ju. O das suas cartas, ele começou apenas como magia lunar, né? Baralho cigano e magia lunar. Então, eu fiz esse método, tendo como base o conhecimento de baralho cigano, aplicando ao sistema do livro da lua, que traz jogadas para tarô. E o que é que eu fiz? Eu adaptei para o baralho cigano. E aí, eu peguei esses ensinamentos e fiz um compilado em 4 encontros online, que foi o de suas cartas, a primeira turma, que foram essas 2 maravilhosas que vão aparecer nesse vídeo aí, tá? Então, foi um relato rápido, são só 4 minutinhos. Eu apareço nesse vídeo, gente, fantasiada. Eu quero que depois vocês me digam qual é a fantasia, tá? Mas mais importante do que a fantasia é ouvir o relato das meninas. Ai, volta. Aí. Mas eu que possa fazer projeto que ela concebeu. Aí eu precisei de terapia. E eu cheguei porque, assim, eu tava pensando, né, no começo, assim, com o período de falar, nossa, eu fico com sentimento, quando eu preciso faltar terapia por conta de alguma demanda, ou até mesmo quando eu não quero fazer, eu fico com sentimento de que eu vou ficar estagnada ali e que eu só vou dar um próximo passo na próxima sessão, porque eu vou estar, né, junto ali com o profissional. Então, eu nunca me coloquei, por mais que eu goste de falar sobre, prefiro ser, né, personagem principal e não terceirizar coisas da minha saúde, ou então coisas que são íntimas minhas, eu percebi que na terapia eu estava fazendo muito isso, tipo, eu estava insegura e achando que eu não iria avançar por conta própria. E aí eu fiquei 2 semanas, foi seguir, né, porque ele teve também uma demanda dele, que ele é professor, e eu fiquei muito bem, mas tipo, muito bem mesmo. Só que aí me deu uma sacada, eu sei que eu estou muito bem, porque eu estou ali muito conectada comigo mesma por conta das atividades da rua. E eu tenho certeza, assim, eu tenho certeza absoluta, porque assim, eu ainda parei pra pensar assim, será que eu fiz alguma coisa diferente? Óbvio que eu fiz. Foi ali, ó, tipo, todinho pensando em quem sou eu agora, ou a lua, qual é a lua que tá, o que é que eu posso fazer. Então, assim, comigo, mexeu instâncias, assim, que eu só tomei consciência hoje. Durante o processo, eu achei que eu tava só fazendo exercícios e mais nada, eu não vou mentir. E aí hoje, assim, deu assim, lá, quando eu fiz, nossa senhora, valendo, porque o negócio é nada, viu? Você tá pensando, eu falei, a gente não tá brincando com a lua, a gente tá conversando, né? E quando a gente conversa com a lua, é um convite para conversar com a lua dentro da gente, né? Que é a nossa psique, nosso lado emocional. Então, assim, pelo amor de Deus, não é para você dizer que vai sair da terapia. Eu acho que a terapia é um processo que você vai sentir quando tiver que ter alta. Porque isso também é normal. Quando você chegar no plateau e que você sente que você já consegue se regular emocionalmente, que você já chegou no lugar ok, você pode fazer uma pausa, por exemplo. Olha, precisa de uma pausa, né? E aí, se eu precisar retomar, eu converso com você de novo e a gente se dá alta na terapia. E esse trabalho com a lua exige, né? Exige que você realmente leve a sério você. E aí, eu tô feliz por isso, assim, por essa virada de chave sua. Foi muito rápido. Eu confesso que achei rápido, mas assim, você também já tava. Eu tava. Então, eu fiquei assim, meio. Gente, eu já sei tudo. Mas você também já vem do processo de observação com a lua. Você já me mostrou o mapa que você fez antigamente, então você já tem essa conversa com a lua. Eu demorei um pouco para entrar, realmente. No início eu estava muito igual a você. E eu já faço um trabalho científico, né? Só que eu não tinha feito nada sistematizado. Então, quando eu peguei o livro da lua, eu tive dificuldade. E eu fiz com as 2 outras terapeutas do livro da lua. Então, a gente passou o ano todo se encontrando e ampliando isso, e estudando, e vendo como a gente ia colocar isso na vida da lua. Só que eu senti uma dificuldade, porque eu estava levando muito assim, a trabalho, exercício. Mas aí, quando eu comecei a ver, integralmente, isso aqui não é só uma ferramenta de trabalho. Isso aqui é uma ferramenta de autodesenvolvimento muito poderosa. E aí eu comecei a ver padrões, Então, o meu processo foi demorado. Você só confiando, então eu fico ali no fundo do poço, remoendo ali as profundezas. Você começar a italiana foi um negócio fantástico. Eu tô me sentindo um pouco mais confiante. Eu confesso que o exercício assim, que eu mais me senti próximo foi o exercício da lua cheia, que me deixou bastante conectada mesmo, assim. De forma muito natural, apesar que a tiragem que eu mais gostei foi da lua crescente. Eu adorei essa da lua crescente. Mas eu me conectei mais com a lua cheia.
E aí eu tô me sentindo um pouco mais confiante. Eu confesso que eu não tenho feito os exercícios de forma tão íntima como você. Mas eu tô num sentimento mais de confiança assim, comigo mesma, sabe? É o que eu tava sentindo há um tempo. E isso tem muito reverberando com nossos encontros mesmo, que a gente tem tido em grupo e tem sido ações possíveis. Então, gente, foi só mesmo para mostrar a reverberação desse trabalho. É um trabalho que realmente vai mexer nas nossas profundezas, porque a magia lunar conversa com a nossa psique, com o nosso emocional, né? Não teria como ser diferente. E a magia lunar, nessa imersão aqui, ela virá no último módulo. Então, primeiro a gente vai passar por todo o fundamento do baralho cigano, vai aprender tudo direitinho, conhecer bem as cartas. E só lá no final, que vai ser em junho, né? O final previsto para essa turma é em junho, vocês vão entrar na magia lunar. O final é em junho, o final das gravações é em junho, mas assim, o acesso à plataforma vai ser vitalício. Então, vai ser para a vida toda, você podendo revisitar esses materiais. Tem material em PDF, e todo esse conteúdo vai estar disponível. Todos os nossos encontros vão ser gravados, inclusive esse está sendo gravado, como eu já avisei. Bom, o que você vai aprender nessa aula, então? As diferenças entre o baralho cigano e o tarô, né, as principais diferenças. Brevíssima história do baralho cigano, vou falar um pouquinho da escola europeia, da escola brasileira, e alguns conceitos fundamentais para o uso do baralho cigano. É importante, né? De bônus, a gente vai ver as primeiras cartas do baralho. Sim, vai dar tempo de tudo, tá? E essa, sim, é uma aula de lançamento. Você sabe que é o lançamento de uma imersão. Eu vou querer você nessa turma e no final eu vou te convidar para se inscrever na imersão online completa, né? De suas cartas, tá bom? Eu peço que todas e todos continuem até o final e a gente vai aprender muita coisa agora. O que é cartomancia? Acho que todo mundo aqui já deve saber, né? É uma arte divinatória, ou seja, que traz a consciência divina, né? E faz uma leitura das cartas. Pode ser de tarô, pode ser baralho cigano e outros oráculos, né? Para tecer uma narrativa de possibilidades disponíveis no campo vibracional de alguém. E assim o cartomante pode dar conselhos, trazendo mais consciência para a situação da pessoa consulente. O que é campo de possibilidade, campo de energia vibracional? É tudo o que a pessoa pensa, sente e faz. Isso cria um campo eletromagnético que faz com que as coisas cheguem até ela, né? Faz vibrar, faz reverberar. É como se fosse um imã, tá certo? E é nisso que as cartas vão trabalhar. A carta vai pegar a ressonância da pessoa através de quê? Do nome, da data de nascimento, enfim. No seu caso, se for você jogando para você mesmo, é a carta ali, você conversando com a carta, ela vai estar totalmente imantada no seu campo, tá bom? E aí ela vai traduzir ali as respostas que você precisa. Ui, perdão. As diferenças entre o baralho cigano e o tarô. Gente, o baralho cigano, ele é composto por 36 cartas, que abordam temas da vida comum, relações amorosas, trabalho, finanças, vida familiar, rotina, saúde e espiritualidade. Pode ser usado como ferramenta de autoconhecimento também. O tarô possui 78 cartas, divididas em 22 arcanos maiores e 56 menores, sendo um oráculo mais complexo. Por quê? Por conta mesmo da quantidade de cartas, tá? Podem abordar questões existenciais mais profundas e filosóficas. Não que o baralho cigano não seja profundo. Dá para você aprofundar muito no baralho cigano, porque são símbolos riquíssimos, que dá para entrar no campo semântico de cada carta e viajar mesmo, né? Filosofar. Só que o tarô, ele é realmente essa carta aí, esse jogo que faz você ir por campos bem... Dá para fazer narrativas muito mais complexas, né? São sistemas diferentes, algumas cartas são parecidas, tipo, tem o sol no tarô, tem o sol no baralho, né? Tem a morte no tarô, tem a morte no baralho, tem a torre no tarô, tem a torre no baralho cigano. Porém, as leituras podem ser diferentes. A torre mesmo é totalmente diferente a leitura. A torre no tarô significa destruição, a torre no baralho cigano significa introspecção, distância, enfim, uma série de coisas. Então, são sistemas de leitura diferentes, tá certo?
a gente vai estudar aqui o baralho cigano, tá? Ah, eu tenho tarô. Não serve. Não serve. É diferente. O tarô você vai estudar um curso de tarô. Aqui é uma imersão de baralho cigano. Breve contexto histórico e simbologia cultural. Gente, o baralho cigano, ele não tem origem cigana, tá? De fato, ele não foi o cigano que criou o baralho. Apesar de que os ciganos são conhecidos por ler cartas, eles leem as cartas do baralho convencional, aquelas com naipe mesmo. Eles leem mão, eles são o povo dos jogos divinatórios, das artes divinatórias, né? Dos encantos e das feitiçarias. A gente já conhece isso. Só que quem criou foi um empresário alemão e ele colocou o nome do deck de Petit Lenormand. Por quê? Porque ele aproveitou a fama dessa oraculista, Marianne Adelaide Lenormand, lá de Paris, que tinha uma forte influência na corte ali, né, de Napoleão, e ele colocou o nome do deck como Lenormand. E ficou, né, ganhou fama por conta do nome dela, se espalhou no mundo. Ele chegou no Brasil, né, por volta ali do século XIX, 1850, e ficou muito famoso logo, né? Só que não tinha manual em português aqui naquela época, então ele foi muito rapidamente absorvido pelas pessoas que já faziam leituras de tarô, por exemplo, e foi recebendo as adaptações, né? Adaptações culturais. O que significa essa carta aqui desse trevo de 4 folhas? Aí começaram a dizer que era sorte e tal, e aí surgiu a escola brasileira. Só que o que aconteceu? Vou explicar logo. Com essa assimilação das cartas, houve uma adaptação, né, uma assimilação pelas religiões de matriz africana. Elas começaram a atribuir outros significados às cartas, né? Então, atribuir a presença de orixás em algumas cartas. E as diferenças começaram a ficar tão grandes da escola europeia, né, que trazia os símbolos referentes ao contexto ali da Europa naquela época, que houve a necessidade de fazerem algumas alterações no baralho produzido aqui no Brasil. E a primeira alteração foi a retirada dos naipes do baralho convencional, tá? Então, o baralho cigano brasileiro não tem naipes. Observe, esse daqui é o baralho do André Mantovani. Ele só tem o nome, os números convencionados, mas não tem os naipes. Veja que esse Petit Lenormand aqui, que eu também tenho ele, inclusive eu comecei com ele. A carta 2 é o trevo. O trevo é uma carta que foi justamente um conflito, né, logo quando chegou, porque aqui ela significa sorte. Só que na escola europeia ela não significa sorte. Na escola europeia ela significa um pequeno obstáculo, é uma erva daninha que tem que ser tirada, porque senão vira mesmo uma praga. Então, para evitar esse conflito de simbologia aqui no Brasil, o que foi que sugeriram? Colocar na carta 2, ao invés do trevo, as pedras, porque aí não tem como você confundir. As pedras são obstáculos no caminho, né? E tem alguns decks brasileiros que são paus e pedras, ou pedras e paus, né? Que é justamente esse desafio aí no meio da estrada, tá? Tem outras mudanças também, mas aí são nomenclaturas diferentes, né? Então, tem a carta 6, que é as nuvens, aí também pode se chamar de os ventos. Tem o caixão, que também no Brasil se chama a morte. E o homem e a mulher, também pode ser o cavaleiro, a dama. Aqui no baralho cigano brasileiro é o cigano e a cigana, tá? São diferenças, mas isso não vai interferir tanto na forma como você vai ler as cartas e na forma como você vai proceder nos seus jogos. O mais importante é você se dedicar a estudar os símbolos, né? O contexto de cada carta. Aprender, conhecer essa linguagem, praticar, tá? Não precisa ter mediunidade, gente, não precisa ter uma entidade. Isso daí é uma questão muito natural, que vai acontecer naturalmente no tempo certo, se tiver que acontecer, tá? Então, se você realmente tiver proximidade com alguma energia cigana ali no seu campo, você vai, em algum momento, ela vai se apresentar para você de uma forma muito clara. Você não vai ter dúvidas quando chegar o momento, tá? Você não precisa também ter
nenhum tipo de mediunidade para atender pessoas e para também tirar sua própria carta, porque o mais importante é você conhecer e dominar a linguagem do baralho, tá certo? Vamos para os conceitos fundamentais para o uso do baralho cigano, tá bom? Como é que você vai escolher o seu baralho? Você já sabe aqui a diferença entre a escola europeia e a escola brasileira. Se você tem o baralho Petit Lenormand, que tem os naipes, tudo bem, tá certo, vai funcionar do mesmo jeito, certo? Você vai estudar aqui com a gente pela escola brasileira, mas sabendo que tem as diferenças, né, do baralho da escola europeia para o baralho brasileiro. E, assim, você vai escolher os decks que você quiser, de acordo com o seu gosto, né? São vários valores, então, de acordo também com o seu bolso. Tem a proteção espiritual. A proteção espiritual é importante quando você começar a fazer suas jogadas. Antes de jogar, pega o deck, né? Você vai fazer toda a sua consagração. A consagração eu ensino no curso, tá? Esse cuidado é com o baralho, né? A consagração, a energização. Eu ensino isso, tá? Nos primeiros vídeos do curso. Por que é importante? Porque você está mexendo com o sutil, com energias. É o seu campo, mas também tem influência de outros campos. Então, assim, você precisa entregar o trabalho para uma consciência maior, para a sua espiritualidade, para os seus guardiões, certo? Então, é importante fazer uma oração antes, se conectar, pedir licença à egrégora cigana, porque sim, é uma egrégora que trabalha com essa ferramenta, com esse oráculo, e são protetores, são os guardiões desse mistério, né? Então, se você pedir com humildade, com amor, com gratidão, com fé, eles vão te ajudar. Eu botei assim, que tal fazer um altar? Por quê? Porque o altar ele vai te ajudar a ancorar essa energia, vai te ajudar a lembrar desse compromisso que você está fazendo consigo mesmo. É um caminho de autoconhecimento e transformação, muito mais do que simplesmente, vou aprender uma arte nova. É uma arte que realmente transforma, porque é uma arte divinatória. É um contato seu com a sua espiritualidade, com sua consciência divina. Não tem para onde correr, tá? É um caminho que, quando você dá um passo, ele se abre imensamente. Você vai se surpreender de modos incríveis. Assim, você vai ficar feliz com o que vai surgindo para você, tá? Vamos ver aqui. No curso, eu trago técnicas complementares, logo no primeiro módulo, que é o uso do pêndulo. Para tirar dúvidas, eu ensino como fazer a convenção do pêndulo. Eu uso o pêndulo, gente, para quem não sabe, pêndulo é isso aqui, tá? É uma ferramenta de radiestesia que serve para indicar. No nosso caso, eu vou ensinar como é que ele vai indicar o sim ou não, tá bom? Eu vou fazer a convenção, já tem lá o vídeo, inclusive, na plataforma. Na plataforma já temos alguns materiais para vocês darem uma olhada quando entrarem. A selenita e a turmalina negra, que eu já apresentei para vocês. A selenita e a turmalina, que são pedras de limpeza para desimpregnar, né, da cristaloterapia. E eu falo mais sobre elas também no curso. E agora a gente vai para a parte mais gostosa, que é pegar as cartas de fato. Vamos para o primeiro contato com as cartas 1, 2 e 3, tá? Primeiramente, vamos falar do conceito de palavra-chave. O que é uma palavra-chave? A palavra-chave é aquela palavra que abre uma porta para o campo semântico daquela carta. E o que é o campo semântico? É o campo de significados, né? De todos os significados que estão ali dentro daquela carta. Então, obviamente, tem algumas palavras-chave e a gente vai trabalhar com elas, mas a gente vai além. A gente vai pegar a palavra-chave, vai abrir a porta e vai olhar para o campo semântico da carta. E aí a gente não vai ficar superficial. A gente vai ver as narrativas que cada carta está trazendo e fazendo link com as cartas que vão, né, compor cada jogada. E isso, gente, é com calma, é um passo de cada vez, uma semana após outra, toda quarta-feira a gente se encontrando, com fé em Deus e fé na espiritualidade, tudo dá certo. Em 3 meses, você vai estar dominando essa arte, eu garanto, tá?
Se você se comprometer comigo aqui, nesse mesmo horário, toda quarta-feira, a gente vai chegar em junho, ó, craque. Bom? Perfeitas e perfeitos. Lembrando que eu estou trazendo como referência o Baralho Cigano, Tradição, Teoria e Prática, de André Mantovani. Esse deck aí, de baixo que eu coloquei, né? É o deck dele, que eu uso, é o meu deck de trabalho, tá? Mas, para não ter nenhum problema, assim, né, sei lá, direitos autorais, eu não sei o que pode acontecer, eu preferi deixar ele, assim, meio de trás. E aí eu fiz o meu próprio deck, meu próprio deck, eu fiz no Canva, tá? Tem um pouco de artista dentro de mim. Aí eu fiz, assim, só para ilustrar, tá? Esse deckzinho aí de estudo, para quem ainda não tem o baralho, no curso está disponível, tá? Esse arquivo. É só você imprimir, são 4 folhas, você imprime, corta, vai ficar piquititico, mas já serve como carta de estudo. Aí você pode colar, você imprime no papel ofício, cola numa cartolina, no papel mais duro, corta ele direitinho, você pode também botar, né, papel adesivo ali, transparente, papel contact, enfim, usar a criatividade e você pode fazer desse primeiro deck aí um deck de estudo, né? Você não vai atender pessoas com esse deck, não, você vai estudar e ele vai criar a vida, porque a vida e a consciência, quem estabelece é você, né? É você que vai vivificar o seu baralho, tá? Vai transformá-lo em algo mágico. Bom, eu tenho uma proposta de exercício para vocês nesse momento. Olhar para a carta do cavaleiro agora. Carta número 1, cavaleiro. Olha bem para essa carta. E você vai colocar uma palavra de conselho que essa carta te dá e uma palavra de alerta. Qual o conselho que ele te dá? Tipo assim, o que é que está fluindo nessa carta? Qual é a fluência que ela traz? E qual é o conselho de alerta? O que é que está como perigo, como desafio nessa carta? Faça isso com essa carta. Não precisa pensar muito, é só a primeira ideia que chega. Você já coloca, tá tudo certo. Estamos aqui para aprender juntos. Você vai fazer o mesmo com a carta das pedras. Olhe bem para a carta das pedras. O que é que ela simboliza? Qual é a fluência positiva e qual é o alerta de perigo dessa carta? Olhe bem para a carta número 3, o navio. Qual é a fluência? Né? O que é que traz de fluência dessa carta? O que é que traz de alerta nessa carta? Vá fazendo isso. Escreva aí no seu caderno. Quem puder também colocar no chat, coloca. E a gente vai ver se isso aí que você colocou faz sentido e como é que eu posso complementar o sentido que você trouxe, porque certamente deve fazer sentido, faz sentido para você, né? Vamos lá. O cavaleiro. Quem colocou que ele é carta de movimento, tá certo. Quem colocou coragem, tá certo. É isso. O cavaleiro é a carta de movimento inicial, rápido, né? Indica algo que está se iniciando, chegando rapidamente, que exige coragem, dinamismo para acontecer, né? Eu costumo, inclusive, fazer algumas analogias. Então, a analogia que eu faço do cavaleiro, Ogum, Exu, porque é aquele que vem antes, é aquele que abre o caminho, né? Ele está segurando uma adaga, ele está segurando uma espada. Então, tem essa presença aí de Exu e de Ogum, no meu ponto de vista, tá, gente? Afropindorâmico. Tem uma energia do signo de Áries, que é o signo dos começos mesmo, né? Signo inicial, fogo inicial. E qual é o contexto histórico dessa carta? Ele é um mensageiro, né? É um mensageiro. Ele vem a cavalo, e na época lá, era o transporte mais rápido da época, né? Então, é uma carta de movimento rápido. Se a gente fosse trazer para o contexto de agora, ao invés de botar o cavaleiro, a gente ia botar assim: o entregador
do Mercado Livre, ou o entregador do Sedex, né? Ou o entregador do Uber. Seria mais ou menos isso, né? Em termos de correspondência com a contemporaneidade. Só que aí eu trago nessa abordagem duas coisas também para orientar vocês, porque muitos livros não trazem os alertas da carta, não trazem o lado luz, o lado sombra. É a gente que tem que ir buscando. Então, aqui eu trouxe para facilitar para você. As fluências e os alertas. As fluências é quando sai numa posição de fluência, que você vai convencionar cada jogo, vai ter uma posição de fluência, uma posição de desafio. Ou, às vezes, você não convencionou assim, mas você sente quando essa carta está vindo numa posição positiva ou numa posição negativa, você sente de acordo com a conjuntura, o contexto das cartas. Quando ele vem como fluência, ele indica rapidez, coragem, iniciativa, vai acontecer, está acontecendo, coragem, se jogue. Quando vem como alerta, é cuidado com a impulsividade. Ou no extremo oposto do que significa a carta, ele está falando cuidado com o medo e com a estagnação. É o alerta de cuidado dele, né? Então, assim, cuidado para não ser impulsivo demais e se atropelar, mas também cuidado para não ficar estagnado. Busque o equilíbrio, vá com coragem, mas tenha cuidado, observe. É basicamente isso. Em perguntas de sim e não, são perguntas objetivas, ele vai sempre responder como sim. Tá? Vou conseguir esse emprego? Sim, se ele sair. Vou me casar com fulano? Sim. Vou... Sim. Tá? Perguntas objetivas, ele sempre responde como sim. Quem aí acertou, deixa um legalzinho, um coraçãozinho. As pedras. A carta 2, gente, significa obstáculo. Ela aponta para os desafios que podem ser superados usando a criatividade e a sabedoria, de acordo com as outras cartas da jogada, tá? As pedras não são um obstáculo definitivo, elas são um obstáculo que faz parte da caminhada. Por quê? Porque, assim, o contexto histórico das pedras. Quando a caravana estava indo de um lugar a outro, se houvesse muita pedra no meio do caminho, isso ia atrasar a viagem, né? Porque as carroças, as carruagens não iam conseguir passar. Então, precisava que todo mundo descesse para poder tirar as pedras do caminho, precisava, né, ver ali uma forma de abrir o caminho de pedras ali, e isso atrasava a viagem, mas fazia parte do processo ali de construir o caminho, né, de abrir caminho para outras pessoas também passarem. Então, acaba sendo um mal necessário, útil e um aprendizado, enfim. Então, aí, o que é que eu trouxe como influência? A própria experiência de aprendizado. Ah, saiu essa carta aqui no contexto tal, eu vou dizer, está tudo bloqueado para a pessoa? Não, depende. Se o contexto for um contexto positivo, outras cartas positivas, eu digo assim, olha, isso aí é um aprendizado, vai passar. Você precisa se fortalecer, né? É um desafio que está te fortalecendo, precisa usar a criatividade, se mover, que essa fase vai passar, mas precisa que você faça algum esforço. E o alerta que vem é esse mesmo, é bloqueio. Se vier numa situação de bloqueio, é tipo, tá confirmando, é um bloqueio mesmo, sabe? Pode ser de qualquer tema, pode ser financeiro, físico, relação, espiritual, não. É um momento de crise, tá? Então, você vai ter que enfrentar isso com sabedoria. Porém, se for num alerta, e um alerta totalmente oposto, né, ao que ele significa, pode estar dizendo, olha, não tem impedimentos aqui. Está fluindo, então não tem impedimentos. O que está como alerta é você mesmo criando esse problema aí. Pode ser um problema que você está criando na sua cabeça, mas de fato você não está com caminhos impedidos. É algo que é um medo seu que está te bloqueando. Você entendeu? Então pode ser também isso, né? Não tem impedimentos reais, mas tem impedimentos psíquicos. Bom, em perguntas objetivas, ele vai sempre responder como não, em qualquer contexto. Pergunta de amor, de dinheiro, de trabalho, é não, tá? Sobre a jogada objetiva, eu vou ensinar nas próximas aulas. Bom, o navio, quem falou que ele é uma carta de viagem, tá certo. Quem falou que é uma carta de mudança, tá certo. Tá tudo certo. Por quê? O mais interessante de você pensar é uma carta de movimento lento. Porque na época, o navio não era esses navios de hoje, não.
O navio de hoje vem da China, você compra um negócio na China, ele chega na semana seguinte. Não. Antigamente, levavam-se meses para ir de um continente a outro, tá? É um movimento lento, é um movimento que muda a vida da pessoa, é um movimento intenso, profundo. Viagens também comerciais, expansão comercial, né? Viagens muito longas, né? O navio também fala de emoções profundas. Por quê? Porque é uma carta de água. Carta de águas profundas. O navio, ele não vai para uma praia, ele vai para um oceano. Então, fala das profundezas emocionais, né? Daquilo que é mais íntimo e profundo dentro da gente. O que vem como fluência nessa carta é expansão de negócios, mudanças duradouras e profundas. Fala também de resiliência, né? De mudança e resiliência, maturidade emocional. Quando ele vem como alerta, ele pode estar falando, olha, se você está querendo algo para ontem, o navio está dizendo assim que vai demorar um pouco, pode ser mais prolongado do que você imagina. Pode também estar falando de saudade, né? A pessoa está com saudade de você, enfim. Ou no extremo oposto do que significa o movimento, pode estar trazendo um alerta para você estar estagnado, você precisa se mover, mesmo que lentamente, mas você precisa fazer algo, uma mudança nesse sentido. Em perguntas objetivas, ele sempre responde como sim, ou neutro em perguntas sobre o amor. Por que eu coloquei neutro sobre o amor? Porque depende das cartas que vierem acompanhando. Certas perguntas objetivas eu sempre tiro com 3 cartas, para não ter dúvida. E, a depender das cartas que vêm junto com o navio, ele pode estar indicando uma neutralidade, no sentido assim, não tem nem sim nem não, aqui se sair uma positiva uma negativa. E o navio, ele está neutro. Porque, tipo, as cartas não estão conseguindo captar. O navio pode falar de saudade, mas também pode falar de uma necessidade de mudança, pode falar de uma vontade de se afastar. Então, vai depender das cartas que estiverem ao redor, certo? A gente vai entender isso mais adiante. Mais adiante, que eu digo assim, daqui a 2 meses, né? E é isso, gente. Vocês agora vão voltar para aquelas cartas do início, ó. O cigano, que foi com a rosa amarela, a torre, que foi com a turmalina negra, e a selenita, que foi com a cruz. Eu vou falar primeiro da selenita, né, por ordem de tiragem. A cruz. Quem colocou a cruz aí como espiritualidade, tá certo. Eu falei, qual é o conselho dessa carta para você nessa noite? A leitura que eu faço da cruz é o seu momento. É o seu momento de se aproximar da sua espiritualidade, a sua espiritualidade está te chamando, né? A cruz é a carta da vitória, é a carta do destino, é a última carta do deck, é a carta 36, tá? É quando você finalmente ascendeu, digamos assim, né? Você subiu um nível de consciência. E entrando nessa jornada, né? Você vai ter uma expansão de consciência sobre si mesmo, né? De autoconhecimento e percepção de si. Você vai dar um salto, com certeza. Então, a cruz, ela não é uma cruz aqui de suplício, nem de martírio, não. Ela é uma cruz mesmo de redenção, de vitória, né? De contato com a espiritualidade. Tudo isso está dentro dessa carta. Então, quem tirou selenita, sinta-se convocado pela sua espiritualidade para esse movimento aqui. Quem escolheu a turmalina negra? A torre. Gente, a torre fala de introspecção, né? De autoconhecimento. É você dando uma parada, né? Estratégica para analisar tudo, analisar seu caminho, analisar suas escolhas. A torre fala de um isolamento, mas é um isolamento do mundo lá fora para você se conectar com algo superior, com a sua mente superior, né? Com a sua espiritualidade. É uma quietude, é um lugar de quietação, de quietude, para que você ouça a voz da sua consciência. Então, esse é o conselho
da torre para você nessa noite. Você aceitar esse chamado de embarcar nessa viagem de autoconhecimento, de introspecção, porque você vai precisar estudar. Então, vai ter um momento seu consigo mesmo e com a sua espiritualidade, tá? O cigano é o seu princípio masculino. É uma carta de movimento, né? O cigano traz ação, traz a coragem também, né? É uma carta quente, tem vermelho, tem muito vermelho, amarelo. O cigano traz a sabedoria, né? É um homem maduro, tem barba, tudo. E é uma carta que fala também do lado estratégico, racional, né? Esse é o conselho. Então, aqui o cigano está dizendo, olha, use a sua razão para decidir o que é que você vai fazer agora, né? Se vai entrar no curso agora ou vai entrar depois. Mas tenha coragem de dar o próximo passo em direção àquilo que faz sentido para você. Eu acho que essas 3 cartas aí estão chamando vocês para entrarem nessa turma e continuarem aprendendo comigo toda quarta-feira. Terem esse baralho como o melhor amigo de vocês, tá? Eu quero saber do que você mais gostou dessa aula. Comente aqui, por gentileza, que eu quero ler todos os comentários. O que é que você mais gostou? Qual foi o conteúdo que mais chamou sua atenção, né? Qual foi a sacada que você teve? O que de diferente que você viu nessa aula, que você não viu em outras aulas, em outros cursos? E aqui não estou falando de juízo de valor, se é melhor, se é pior, mas das diferenças, daquilo que chamou sua atenção, tá? Eu tenho que gabar meu toco, né, gente? É a minha cria. Dê suas cartas, é minha criação. Eu estou parindo aqui com vocês. Vocês estão aí acompanhando um parto. E, sim, ela é muito especial, tá? Eu sei o que eu estou entregando. Então, assim, é uma imersão online e é muito especial. Por quê? Porque eu vou estar junto com vocês, né? Não vai ser uma coisa gravada e deixada lá para você se virar sozinho, não. É uma imersão online para ser cumprida em 3 meses. Tem um cronograma, tá lá na plataforma já, né? E em junho, você já vai estar fazendo a sua leitura de baralho cigano com segurança. Se seguir o método, em junho você vai estar fazendo sua leitura tranquila. Pode ter certeza. Porque você vai ter estímulo semanal, a gente vai ter atividade toda a aula. Sim, vamos ter atividadezinha de casa. Eu sou bem professorinha nesse sentido, tá? Toda quarta-feira ao vivo. Ah, eu não posso. Toda quarta-feira, vai ter quarta-feira que eu não vou poder. Gente, uma vez ou outra faltando, não tem problema, porque está sendo gravado. Daqui a 2, na mesma semana, eu vou botar o vídeo na plataforma, tá? Não vou editar, do jeito que tiver gravado, eu vou botar, certo? Aqui é roots. Você vai ser encorajado a praticar, a gente vai ter exercício entre nós. Em algum momento a gente vai marcar extra classe, tá? Em outro momento, vocês vão ter que tirar um outro momento aí, pode ser no final de semana. Meia horinha, gente, vai fazer a chamada com o coleguinha, marca com alguém do grupo e vai fazer, tá? Compromisso. E assim, entrando hoje, você já vai ter acesso à plataforma, já vou colocar você na área de membros, e você vai poder baixar o PDF, vai poder ver os vídeos iniciais, já vai estar imerso no esquema. Gente, acesso vitalício, é para a vida toda mesmo. Ah, o curso vai terminar, a gravação vai terminar em junho, mas o curso vai continuar todo lá na plataforma a vida inteira, tá? Não vou tirar. Você vai ter acesso a vida inteira. E a garantia é de 7 dias. Caso você não aprenda nada com o trabalho, não vale a pena, pede reembolso. Em 7 dias você tem direito de pedir reembolso, tá? Lembrando que o módulo, primeiro fundamento, todo o módulo 1 e o módulo 2 e o módulo de magia lunar, eles vão sendo liberados à medida em que a gente vai fazendo as aulas e construindo o curso juntos, tá? Então, entrando agora, você vai ter acesso apenas ao módulo inicial, que é de boas-vindas e que já tem alguns materiais lá. Tem um cronograma, tem um PDF, tem vídeos iniciais, que estão disponíveis no YouTube, inclusive. Tá? Por quê? Porque o curso é feito online, ao vivo, com a gente. Essa oferta é especial de lançamento, tá?
esse valor, ele, para as próximas turmas, vai ser reajustado, com certeza. Mas vocês são a turma pioneira. Eu poderia fazer esse curso no valor de R$ 997 tranquilamente, porque é ao vivo, porque é praticamente uma mentoria, mas eu botei várias coisas em consideração, né? E dentro da realidade do brasileiro, nossa, falei, não, vamos fazer algo realmente que as pessoas possam participar, porque para mim é importante ter a participação de vocês. Então, assim, eu estou entregando tudo o que eu sei, né? E assim, preparei de um jeito muito didático. Vocês viram como é o meu jeito de fazer, tá? E você pode aproveitar essa oportunidade de aprender o baralho cigano e a magia lunar, que já é um toque especial, porque você não vai encontrar isso em qualquer lugar. Tão mastigadinho do jeito que eu trago, você não vai encontrar. Para você ter acesso a vida inteira para um material que não fica obsoleto, porque isso é um conhecimento que se perdura, é uma arte milenar e que vai se perpetuando, né? Assim, a leitura de cartas é uma arte milenar. O baralho cigano é recente, né? Tem pouco mais aí de 100 e poucos anos, né? Pouco mais que 100 e... É de 1850, faz as contas aí, gente, pelo amor de Deus. Né? Um pouco mais que 150 anos. O fato é que vai ficar, tá valendo, né? E à medida em que eu for me atualizando nos meus conhecimentos, né? Ah, descobri tal coisa, eu vou continuar fazendo módulos novos, vou trazendo mais conteúdos para vocês, fazendo aula extra, enfim, a gente vai poder desenvolver esse curso aí, porque é do meu interesse, construir esse conhecimento com vocês, tá? Então, lembrando, é 12 vezes no cartão de crédito, ou se você quiser pagar à vista, tem um desconto. Aí sai por R$ 247, tá? E o pagamento, ele é seguro, ele é pela plataforma da QIFI, você pode usar até 2 cartões, então, assim, não tem desculpa, gente. O negócio é, tomou a decisão, faça. A hora é essa. Bom e surpresa, melhor parte. As 5 primeiras pessoas que se inscreverem nessa turma vão ganhar uma consulta particular de tiragem por tema. Comigo, e vai ser totalmente gratuita, óbvio, porque é bônus só para você que está participando do Dê Suas Cartas, tá? Atualmente, eu cobro R$ 77 nesse tipo de consulta, tá? Que dura em média 30 minutos. Faz parte do meu, né, dos valores atuais aí, da minha jogada de 2025. Gente, após a sua inscrição, você vai falar comigo no WhatsApp, no meu privado, certo? Por aquele número que eu estou mandando lá no grupo, para você agendar a sua sessão. Então, você vai se inscrever, vai mandar para mim o comprovante da sua inscrição, tá? Fala comigo no WhatsApp, manda o comprovante e aí a gente já vai agendar a sua sessão. A gente vai agendar a sua sessão para maio, tá? Sua consulta comigo vai ser em maio, se você fizer parte dos 5 primeiros, tá? Ah, como eu vou saber que eu sou 5 primeiros? Bom, quem for se inscrevendo, à medida que vier falando comigo, eu vou colocando no grupo exclusivo do curso de fato. Que já tem 2 pessoas lá, mas essas pessoas, elas já fazem parte do curso, que são essas 2 lindas que apareceram aí no início. Então, elas já tiveram a consulta delas e tal, que foi lá no ano passado. E agora, os próximos 5 pessoas vão ter também direito, tá? E aí, entrando no grupo, você vai ver quem é que faz parte e vai ver se você está dentro dos 5 primeiros, tá certo? E é isso. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz com essa aula, com todo mundo que ficou até aqui, muito grata. Eu vou mandar o link de pagamento da página de pagamento lá no grupo do WhatsApp, tá? E a minha convocação para você é: dê esse passo de coragem para transformar a sua vida, porque definitivamente, preciso beber água. Definitivamente, gente, baralho cigano muda a nossa vida, muda a nossa maneira de enxergar os acontecimentos, faz a gente ter mais clareza das situações, mais clareza das intenções das pessoas, das oportunidades que chegam, faz a gente se sentir mais seguro, sabe? Quando a gente vê as cartas traduzindo ali o nosso campo. É isso. Agradeço muito, tenha uma noite muito boa, muito tranquila, e faça a inscrição ainda hoje, tá?
Ainda hoje, que está fresquinho aí, então, é para agora. Na próxima quarta, a gente já tem mais uma aula, tá? Que já está pronta, inclusive. Então, bora se adiantar.